Bom dia, doutor. Bom dia. Que prazer enorme te receber aqui com a gente no canal Saúde. Agora nesse novo formato, gostou? Amei. Atinge um outro público, a gente tem essa oportunidade de entrar na casa das pessoas num horário bem interessante. Doutor, explica pra gente como a genética influencia no desenvolvimento dos dentes desalinhados. Bem, é interessante a gente lembrar que nós somos frutos dos nossos ancestrais. Então vamos imaginar que eu tenho um pai grande, com o rosto grande, com os ossos bem desenvolvidos, e uma mãe mais pequenininha, uma mãe com menos, com menos estatura, com os ossos menores. Então, como nós somos o produto do casal, o que vai acontecer? Às vezes a gente pode herdar os ossos da mãe, ou seja, os ossos pequenos, e os dentes do pai, que são dentes grandes. Essa mistura, muitas vezes, pode causar o apinhamento dos dentes, quando ocorrem os dentes grandes com ossos pequenos, ou então a presença de muitos diastemas, né? Muitos espaços entre um dente e outro, quando você herda o dente pequeno e uma arcada óssea maior. Então, a maior parte dos problemas vem daí, dessa diferença de estrutura óssea do pai e da mãe. E quais são os tipos diferentes de desalinhamento dental, hein, doutor? Bem, os mais comuns são as mordidas cruzadas anterior e posterior, a mordida aberta anterior, o prognatismo mandibular, a atresia maxilar, que são alterações ósseas ou dentárias que causam muitos problemas para o paciente. E é importante que seja feito o diagnóstico precocemente, né, doutor? Sim, então é importante a gente ressaltar assim, que existem dois tipos de problemas: os problemas dentários e os problemas esqueléticos, os problemas ósseos. Que é quando a gente fala da questão da genética também, Exatamente. né, doutor? Os problemas esqueléticos, eles devem ser diagnosticados e tratados o mais precoce possível, porque vai ter que haver uma intervenção no desenvolvimento da estrutura óssea. Você pode barrar esse crescimento ou estimular o crescimento para haver uma harmonização. Já o problema ortodôntico se deve começar a tratar já depois da dentição definitiva e podendo se estender até a idade adulta. E a gente está vendo, inclusive, aí alguns exemplos, né? Dessa questão do desalinhamento dos dentes, o que pode ocasionar a boca, o sorriso, porque a gente se fala muito hoje sobre essa questão da estética, né, doutor Antônio Torres? Antigamente, a gente sofria bastante quando a gente falava dessa questão óssea mesmo, de estruturação, do desalinhamento. Eram poucas as alternativas que se tinha no passado. Por isso a gente tem também uma geração que lá do passado, que a gente vê que inclusive tinha medo de ir até o dentista, os traumas existenciais do passado. O que hoje a gente está vendo uma evolução muito grande, não é, doutor? Então, assim, já está se tendo mais a consciência mesmo da busca, do cuidado, e aí a gente vê o quanto que tem evoluído, né? O quanto que a odontologia, ela vem evoluindo ao longo dos anos. O senhor, por exemplo, é cirurgião dentista, é professor universitário também, tem uma larga experiência, inclusive vindo de todas essas situações, né, do passado, do presente e do futuro também, porque a gente está no presente, mas já prosperando novidades para o futuro, né, doutor? Carla, aproveitando o que você falou, eu acho muito importante a gente entender que a estética é algo muito importante dentro da ortodontia. Ela vai melhorar muito a questão da ortodontia. Mas nós precisamos entender que a ortodontia não é um procedimento, o tratamento ortodôntico não é um procedimento eminentemente estético. Então, por exemplo, a pessoa que tem dentes desalinhados, ela pode ter dificuldade de mastigar, ela pode ter dificuldade de falar, ela pode ter desgastes acentuados nos dentes, ela pode ter dores nas articulações temporomandibular, que a gente chama de ATM.
ela pode ter dificuldade do sono, apneia do sono. Então, são Dor de muitos cabeça, transtornos, né? cefaleia, né? Então, são muitos transtornos que são causados e que podem ser tratados se for devidamente diagnosticado no tempo certo e feito um tratamento a contento. Inclusive para poder se ter a estética, que é o último passo de tudo. Primeiro, você tem que tratar a questão da saúde, é a mordida, é o dente estar todo alinhado, é você trazer aí a função correta da sua mastigação, porque a gente sabe que tudo isso desalinhado não vai te deixar com saúde, né, doutor Antônio Torres? Então, o mais importante é a saúde em primeiro lugar. Aí depois vem a questão da estética. Exatamente. E existe também que esses dentes desalinhados, muitas vezes apinhados, que a gente chama de entramelados, eles dificultam muito a higienização. Então, essa dificuldade de higienização pode até levar a outros problemas de saúde. Inclusive, tem algumas perguntas aqui para o doutor Antônio Torres. Algumas pessoas me pediram para perguntar, doutor, quanto tempo geralmente leva para corrigir dentes desalinhados com um tratamento ortodôntico? Que também é uma coisa muito interessante. Tem gente que tem medo de colocar o aparelho, né? Esse é um mito, né? As pessoas acham que pode doer. Agora, um tratamento convencional, com brackets convencional, ele varia de 2 a 3 anos. Né? Pode haver um caso muito difícil, muito complexo, que tenha que aumentar um pouco esse tempo, mas em geral de 2 a 3 anos. Existe uma idade ideal para iniciar o tratamento da correção de dentes desalinhados? O ideal é que seja logo no início da dentição mista, ou seja, quando começar a substituir os dentes de leite por dentes permanentes. Agora, para a instalação do aparelho convencional, interessante é que seja por volta de 11 anos, quando você perceber que houve a troca, a substituição dos caninos descidos pelos caninos permanentes. Quando não se é feito isso na idade infantil, quando é criança, e a criança se torna um adulto com esse problema, ela vai ter problemas muito mais sérios, né, doutor? Sim, muitos transtornos. Inclusive é interessante a gente dizer assim, que quando o problema é ortopédico, ele tem que ser tratado cedo e dificilmente terá uma resolução na vida adulta se não for cirurgicamente. Porém, para o tratamento onde há o desalinhamento dos dentes tão somente, a qualquer etapa da vida, inclusive na terceira idade, é possível fazer o tratamento ortodôntico. A diferença, doutor, de aparelhos ortodônticos tradicionais e os alinhadores transparentes, tem muita gente perguntando também sobre isso. Pois é, nós temos o tratamento, o aparelho ortodôntico convencional, que pode ser metálico ou cerâmico, que é um tratamento mais estético. Esse tratamento é um tratamento que dura em torno de 3 anos, é um tratamento principalmente para casos mais complexos, mais difíceis. Os alinhadores, que não podem ser uma escolha para o paciente, quem escolhe é o cirurgião dentista, eles são indicados para casos mais leves, com desalinhamentos menos severos. Então, casos mais simples. Mas é tão eficiente quanto. E é sempre importante falar, doutor Antônio Torres, a importância da gente escolher um bom profissional. Sim. Né? Porque a gente sabe que, infelizmente, com o advento também das redes sociais hoje, a gente acaba tendo tanta informação, né? A internet mostra tanta coisa aí para a gente e a gente acaba ficando munido de tanta coisa, inclusive quando a gente fala também sobre essa questão do preço, porque às vezes a gente vê tanta propaganda enganosa e é importante, antes de qualquer coisa, você saber a procedência daquele profissional, né, doutor? Sim, com certeza. Eu acho que não existe uma indicação melhor do que os pacientes que já passaram por aquele profissional. Então, quando você recebe uma indicação direta de alguém que já recebeu aquele tratamento, você vai ter um respaldo maior. Mas é importante também saber se ele está registrado no conselho. O conselho te informa, no próprio site do conselho, você sabe quem são os especialistas de cada área. E assim você vai poder se proteger.
Exatamente, para você poder realmente fazer um tratamento de qualidade para você não ter problemas, porque não tem nada pior, doutor Antônio Torres, do que a gente ter aí frustrações, e principalmente quando a gente fala da nossa boca, do nosso sorriso, né, que é algo também que mexe muito com a nossa autoestima. Sim, é verdade. Hoje em dia, já existe assim, um grande número de profissionais que tem como principal fonte de paciente os retratamentos. Sim. Ou seja, tratamentos que tiveram algum problema na condução e que depois esses profissionais são procurados para retratar, para corrigir falhas e problemas do tratamento anterior. Então, por isso que é importante a gente procurar um profissional qualificado, um profissional que tenha já um nome consolidado junto à população. É isso aí. Doutor Antônio Torres, muito obrigada pela entrevista. Volta mais vezes. É sempre um prazer te ter no Canal Saúde. Você faz parte do Canal Saúde, na verdade. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Volta sempre, tá? Bom, a gente agora vai falar de Vital Farmácia de Manipulação. Quero mandar um abraço muito especial para toda a equipe.